desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com tua mão direita erguida aos céus, diga assim: meu Deus, eu preciso do Senhor em minha vida. Pai, que meu coração esteja a partir de agora limpo para aprender o que a tua palavra tem reservado para a minha vida nos dias atuais. Fala, Senhor, fala, meu Deus, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? A toda a igreja, paz e vida. Paz e vida, filhos. Deus assentar, Deus abençoe. Que bom que você veio. Que bom que você deslocou da sua casa e neste momento para ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu quero antes de nós iniciar, ou seja, vamos deixar para 10 horas, a 10:05, nós temos um vídeo que nós vamos assistir. Esse vídeo eu preparei, pesquisei bastante, para que ele viesse de encontro daquilo que nós precisamos. Preste atenção. O que é a vida para você? O que você hoje espera da vida terrena? Ser um discípulo de Jesus, ser um pregador do Evangelho, um mensageiro de Deus, não é apenas a gente dizer: conheço a Bíblia. A própria Bíblia diz que Satanás, ele crê tanto em Deus que ele estremece. Na maioria das vezes, Satanás tem mais temor do que o ser humano. Sabia disso? Porque ele não aguenta o nome de Jesus. A pessoa que ela conhece, mas ela nunca vai obedecer. Ela vai brincar com o nome de Jesus. Isso é muito perigoso. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e até dentro do texto que nós aprendemos poucos dias atrás, e estava falando sobre o velho e o novo, a lei e a liberdade. Você sabia que hoje nós vivemos um momento pior do que a lei? Sabe por quê? Todo ser humano tem medo de algo que pode acontecer com ele na hora, mas algo que é para o futuro. Na maioria das vezes a pessoa olha para mim aí. A lei era o seguinte: obedecia, via a glória de Deus; desobedecia, morria. Quero que alguém dos funcionários pegue aí para mim, por favor, sobre o rei lá, Herodes,
que a Bíblia diz que ele foi dissolvido em bichos, varejeira. O homem foi comido vivo, ficou só os ossos. Sabe por quê? Simplesmente a Bíblia diz: não deu glória a Deus. Ou seja, ele buscou a glória para si mesmo. A Bíblia fala que Moisés, um dia ele foi insultado, e ele diz: os amigos, escuta isso, preste atenção, contra o seu inimigo você prepara. É verdade ou não é? Mas contra aquele que diz ser seu amigo, será que você se prepara? Não. José, ou seja, o José queria falar sobre Caim, mas falei sobre José. José, quem vendeu José não foi os inimigos dele, mas foi quem? Os irmãos. Caim, quem matou Abel? Foi Caim, o irmão, ou foi o inimigo? Não, foi o irmão em quem ele mais acreditava. Na maioria das vezes, o ser humano vigia onde ele precisa de vigiar. Sabia? Moisés, no grupo dele ali, você imagina quem levantou contra ele? Os dois irmãos. E os dois irmãos ficou leproso na presença de Deus. Houve um outro grupo lá que rebeliou mesmo e falou: não, Moisés, Deus fala contigo e fala com nós. Então vamos na porta da congregação. Senhor, este povo rebeliou. Se eles rebeliou, se eles estão certos, tudo bem. Mas se não estão, que não morra de morte normal. Então a terra abre e engole. O povo tinha temor. Ou seja, a pessoa, quando via esse tipo de coisa acontecer, pensava 2 ou 3 vezes. Mas quando nós viemos para o Novo Testamento, qual a referência que nós temos? Paulo estava pregando no 3º andar da igreja. Você já ouviu essa história lá no livro do Atos 7, parece 20? Eutico estava sentado à janela da igreja. Ele adormeceu e caiu do 3º andar e morreu. Desce o profeta de lá, o abraça e diz: não preocupa, a vida está nele. Ele se ergueu. Mas tem outra história, são 2 histórias semelhantes dentro do Novo Testamento. Aí vem a história do Pedro, quando Anania e a Safira vende uma propriedade, chega diante do Pedro e diz: olha, Pedro, nós vendemos a propriedade por tanto e está aqui o dinheiro. De repente Pedro olha para ele, vai consagrar, e de repente o Espírito de Deus fala: olha, está mentindo. Quando ele levanta a mão, Ananias cai o quê? A Bíblia diz dessa forma: veio um grande temor sobre a igreja. Há pessoas que ela só tem medo quando vê o demônio manifestando. Ou seja, ela não tem temor de Deus, ela tem temor de quem? Do demônio. E há pessoas, pregadores, que aproveitam disso para colocar Satanás até falar, para fazer que as pessoas tenham temor. Não, ninguém pode seguir a Deus por medo de Satanás. Vai perder o tempo, vai perder a salvação. Nós temos que fazer a vontade de Deus, servir a Deus por amor, pelo aquilo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Entende? Diga amém. Então, hoje, esse texto que nós aprendemos aí no livro de Hebreus, ele faz muito nos refletir como nós estamos de verdade. Será que o tempo faz a pessoa acomodar?
esquecer quem a gente foi no passado, da onde a gente saiu, e cruzar os braços e preocupar muito com as coisas terrenas, com as coisas que vão passar. Estava lá em um bar, o missionário Oliveira falou assim comigo: sacerdote, a missionária tal ligou para mim, falou que o irmão dela faleceu. Eu perguntei ele assim: ele ia à igreja? Não. Eu falei: fechou, acabou para ele, não tem jeito mais. E é verdade. Sabe por quê? O ser humano vive com coisas que nunca fosse morrer. E por Deus ser tão amoroso, tão maravilhoso, e a gente está vivendo a graça. O que é a graça? Você não é obrigado, mas as nossas decisões revelará e trará para nós a existência de onde vamos viver a eternidade. Entende? Diga amém. A eternidade, vamos passar aonde? Isso depende de cada pessoa. É o fruto da sua vida terrestre que vai dizer aonde você vai passar. Talvez a pessoa até vai à igreja, mas será que ela vai à igreja por ir? Ela prega por pregar? Prega por causa dos benefícios? Ou realmente ela está pronta para enfrentar qualquer coisa, submeter a Deus de verdade e entregar a vida, se for preciso, até a morte, mas defender a palavra Jesus? Será que realmente todos nós estamos decididos a isso? Vivemos em um mundo que não tem lei. Vivemos um mundo que o que a Bíblia diz está se cumprindo, onde o certo é errado e o errado se está só tornando o quê? Certo. E o ser humano não se preocupa muito mais em ler a Bíblia, em conhecê-la. E é por causa disso que muitas vezes submetem a qualquer coisa nessa terra. E muitas vezes o próprio subconsciente, ele leva a pessoa a um engano, e ela vive uma vida inteira longe de Jesus. O Ananias acreditou fielmente que o que ele estava fazendo estava certo. Ele havia guardado lá parte da propriedade e ainda havia conversado com tua esposa, a Safira. Eu vou na frente, eu apresento diante de Pedro e falo com ele que é isso. E depois você vai confiar. O Ananias veio a hora e também depois a Safira, pela mesma forma, morreu. Diz a Bíblia, veio um grande temor sobre a igreja. Este momento que nós estamos aqui, nesse encontro de oração, nesta vigília, é um momento de reflexão. Reflexão. Para a gente entender o que é a vida. Preste atenção. Quando nós colocamos a vida no altar de Deus, nós não precisamos de preocupar com o que vai acontecer amanhã. Não. Temos alguém que preocupa em nosso lugar. Basta obedecer. Quando Elias, ele saiu para o deserto, ele preocupou o que ele ia comer. Deus ordenou o povo levar carne todos os dias. Gente, todas as ervas da terra secaram. Normalmente os animais morreram.
que diz a Bíblia, foi 3 anos, 6 meses. Mas o Elias passou bem, comeu carne. Hein? Olha só para ver. Preste atenção. A sua vida será o seu investimento no altar. Resultado na vida humana será o empenho dela no altar de Deus. Não estou falando sobre nada, dinheiro, dízimo, nada. Porque dinheiro o ser humano dá em qualquer lugar, até na macumba. É verdade ou não é? No boteco, na boate. E não é pouco. Nos cabarés. Quem vai lá tem que dar dinheiro e muito. Ou não é verdade? Estou falando sobre uma vida santa com Deus. Decisão. Decisão. Lembre de uma coisa. O ser humano pode enganar todo mundo, mas a ele mesmo é impossível. Só existe 2 pessoas que nunca será enganado. Sabe quais são as 2 pessoas? Hein? Primeiro é você. Segundo, é Ele que tudo vê. Foi Ele que viu Ananias. Foi Ele que viu a Safira, mas o Ananias conversando e que havia guardado parte. E ele falou com Pedro: pô, guardou, está te enganando. E Pedro ainda falou assim: Ananias, por quê? Você guardaste parte da propriedade e vem aqui a mentir? Lembre-te que não mentiste ao homem, mas a Deus. Na hora o homem se vira e cai atrás. Seria bom se fosse assim hoje, deveria ser assim hoje. Haveria mais fidelidade, mais temor, mais obediência. Mas estamos vivendo a graça. E nessa graça, Deus é tão fiel que Ele nos dá liberdade de escolher. Amém? Escolher. A escolha é nossa. E se a gente escolhe, depois não pode reclamar. Vai lá para o livro de Romanos. Sacerdote, Pode ler. Havia esquecido. Vai. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo, vou pegar no 22 aqui. Fala assim: e o povo clamava, e a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Vendo? Comido de vermes, o rei expirou. Sabe por quê? Pensou que ele estava acima de Deus. Deus. Escuta isso, preste atenção. O ser humano, ele pode ser ignorante, ele pode ser uma pessoa, como se dizer, gente? Uma pessoa que não faz conta de ninguém, soberba. Dá mais um adjetivo, vai. Aquela pessoa que ela é meia... Talvez ela passa perto de alguém, quando alguém tem muito, ela fica ali, ó, quase limpando os pés. Mas quando não tem tanto, ela passa, ela até não fica em cima e não quer nem saber. Dá um adjetivo para uma pessoa dessa. Alguém falou assim, deixa eu falar, desculpa, puxa saco. Dá mais algum adjetivo, vai? Interesseiro, isso. Mais alguém? Bajulador? Mais alguma coisa? Hein?
Mas existe uma coisa que é a fama, que é a beleza, porque existem pessoas que é assim até pela beleza que tem. Sabia disso? Ou, falando sobre beleza, existe pessoa que ela maltrata a outra por causa da beleza. Por exemplo, o cara ele é feio para chuchu. E é impressionante. Você já viu homem bonito? Por que eles falam chuchu, hein? Eu não sei por que esse povo colocou. Eu acho que o missionário dele deve saber. Por que tudo que o brasileiro vai falar é para chuchu? Por dizer, é muito para chuchu, é bom para chuchu, é feio para chuchu. Por que eles colocam esse tal chuchu no meio? Porque a chuchu produz muito, né? Não precisa de cuidado, não precisa de adubar nem nada, só colocar o negócio na terra, né? Ah, entendi. Mas vamos supor então, o cara, rapaz, ele é feio para chuchu. Mas ele olha uma menina que é 1000 vezes mais bonita que ele. Ele não quer uma igual a ele, o pior do que ele quer só a mais bonita do que ele. E talvez, muitas vezes, ele trabalha até em escravo. Acho que o missionário mesmo conhece isso. Para tentar conquistar ou comprar aquela pessoa. Aí aquela pessoa que ela tem uma beleza mais ou menos, o que acontece? Ela maltrata, ela brinca com aquela pessoa. Mas o ser humano é tão frágil do que isso. Existe coisa que não pode comprar. É verdade. O tempo você não pode comprar. O tempo ele passa para o bonito, ele passa para o feio. O que foi bonito ontem, daqui 50 anos não vai ser mais bonito. Entendeu? Tem um corpinho bonitinho, aprumadinho, violãozinho. Vai chegar um dia que ele vai estar desajeitado, vai tentar puxar para um lado, puxar para o outro. Se tiver muito dinheiro, vai no médico, faz uma cirurgia do lado, outra do outro, puxa para um lado e puxa para o outro. Mas o tempo sempre vai deixar marca. E o tempo vai levar aquela pessoa a entender um dia que todo o dinheiro que teve não pode comprar o tempo. Preste atenção. Por isso que Satanás sabe que a coisa mais importante para o ser humano chama tempo. Tempo. O tempo, ele vale mais do que qualquer coisa nessa terra. E é por causa disso que Satanás ocupa o ser humano com coisas da terra para ele não ter tempo para a igreja. Muitas vezes ele dá um serviço, um trabalho, ele fala, eu não posso perder esse trabalho, se eu perder esse trabalho eu morro de fome, então eu não posso ir na igreja. Eu vou na igreja o dia que der. Olha, o dia que chegar o tempo, cumpriu, chegou no teto, não tem mais tempo, ele vai olhar para trás. Todo o tempo eu gastei a minha energia nele. Acabou meu tempo. E agora? É como uma bateria. Escuta isso aqui, ó. A sua vida, a minha vida é como essa bateria aqui. Essa bateria. Ela está aqui, ó. Ela está o quê? Carregada. Ela tem tempo de durabilidade. A hora que ela acabar a força, ela não transmite mais a voz. E é esse motivo que a pessoa vai chegando certo tempo da idade, até a voz enfraquece. É natural. Porém, entenda. Cultiva esse tempo. Aproveita esse tempo. De verdade mesmo. Gasta esse tempo com a coisa mais preciosa que ninguém vai tirar de você. Jesus falou isso para Marta e Maria. Uma ajoelhou aos pés de Jesus, foi ouvir. A outra, Senhor, manda a minha irmã ajudar eu. Olha, tanto serviço para fazer, Senhor. Ela disse, Jesus, você sabe, você faz isso, amanhã você tem que fazer de novo. A tua irmã escolheu a parte que nunca será o quê? Tirada. Pense nisso, discípulo. Pense nisso, cooperadores. Pense nisso, missionários.
Você sabe por que o ser sacerdote, eu não perco tempo? Não. Tempo que eu tenho, estou fazendo alguma coisa para acrescentar no reino de Deus. Porque o meu tempo, ele é limitado na terra. Mas o tempo de Deus não. Já passou mais de 2000 anos da vinda de Jesus como criança. Nós estamos recebendo hoje o reflexo de há 2000 anos atrás. Mas até o tempo de Jesus, na qualidade humana, terrestre, finalizou. Ele veio e iniciou, abriu a porta para nós. O meu tempo finalizará, mas a igreja permanecerá. Por isso que eu preciso de gastar o meu tempo com Deus. Romanos, por favor. Ser um discípulo de Jesus. Capítulo 12, tá bom? Tempo que você vai escolhendo aí, deixa eu ler. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. A Deus.